Paz, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um podcast. Hoje, nossa convidada especial é a Jennifer, mais conhecida aí como Jennifer. 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 Então, ela vai se apresentar aí, né? É uma moça nova aí, com 18 anos, mas já tem 10 anos na IBI. Então, se apresente aí, Jennifer. Prazer, eu sou a Jennifer, tenho 18 anos. Igual o André falou, já estou há 10 anos na igreja, eu venho com a minha mãe. E é isso. Você é Parabéns. filha da Marta e do Toninho? Isso. Então, assim, Jennifer, o intuito do nosso podcast aqui, né, é trazer uma reflexão através de alguma experiência que você tenha com Deus para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes estão passando por algum momento no qual você tenha superado, ou até mesmo o teu primeiro encontro com Jesus, como que foi, aquela emoção de você sentir o Espírito Santo pela primeira vez. É algo assim que a gente quer que você conte para a galera aí. Amém. Na verdade, eu estava em casa pensando no que eu ia falar, né? Porque Deus faz muitas coisas na nossa vida, Deus fez muita coisa na minha vida, na minha família. Mas o que eu mais amo contar é de como eu conheci Jesus, vindo com a minha mãe. E na época ela não era convertida, né? Ela conhecia Deus, assim, pela igreja evangélica quando criança, mas ela se perdeu por alguns motivos, né, da família e tal. E ela não ia à igreja. E aí um dia Deus começou a chamar ela muito forte. E aí ela me trouxe uma vez na igreja e eu assim me encantei muito pela salinha, me encantei pela igreja, eu queria vir todo dia. Daí queria vir sempre que tinha alguma coisa eu queria estar. E aí eu lembro que a igreja era lá embaixo. E como eu faço aniversário em fevereiro, a gente entrou na igreja, eu tinha 8, mas logo eu já fiz 9. E aí eu lembro que a gente veio num culto de quinta e eles fazem assim a campanha de oração, né? E eu com meus 9 aninhos ali, o pastor falou, quem quiser uma oração, precisar de uma oração, vem aqui à frente. E minha mãe foi comprar bolo, porque eles vendiam bolo numa parte, e eles continuaram a oração na frente. E eu falei, mãe, eu quero muito ir. E daí ela falou, vai. Então acho que Deus fez esse desencontro ali entre nós duas. Então ela foi para um lado e eu fui para o outro. E aí a irmã, posso falar o nome da irmã? Claro. A irmã Catarina. A irmã Catarina começou a orar por mim. E eu caí. É como se eu tivesse desmaiado. E eu não sei explicar assim muito bem o sentimento que eu tive na hora. Mas assim, às vezes as pessoas pensam que crianças não carregam muitas coisas. Mas eu vinha de um lar que tinha muita festa, muita bebida, muita bagunça. Então eu conhecia muita coisa. Mas tudo assim, quando eu olhava, não fazia tanto sentido. Sabe? Então a criança ela vai carregando algumas coisas, vai carregando. E eu lembro que quando eu caí, eu realmente caí, eu fiquei um tempinho apagada lá. E aí os irmãos me levantaram, me deram água, perguntando se eu estava bem. E era como se tivesse colocado sobre mim uma coisa tão leve, sabe? Uma criança que estava sentindo uma coisa e daí logo depois assim ficou leve, 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 leve. Era como se, assim, Jesus, né? Um encontro com Jesus. E eu lembro que eu vindo para casa, daí eu falei, mãe, você viu que eu desmaiei? Bem doidinha, assim, mãe, você viu que eu desmaiei? E ela, o quê? E não sei o quê, como assim? E a moça que estava trazendo a gente, né, que explicou que eu fui batizada com o Espírito Santo e tudo mais. Então, esse foi o primeiro encontro, assim, que eu tive com Jesus em questão de conhecer Jesus mesmo, sabe? Foi quando criança. E eu acredito que Jesus me resgatou ali, sabe? Porque eu não sei quem eu poderia ser agora, o que eu poderia estar fazendo agora. Eu sei que a partir daquele momento que eu tive aquele encontro com Jesus, eu sabia que era Ele, tudo que eu precisava. Então, depois disso, tudo que eu fazia era sabendo que tinha um Deus que cuidava de mim. Então, as lutas que eu tive, porque não se ausentaram, continuaram, né? Passou o tempo, né? Você se torna um adolescente, um jovem. E Deus ainda assim, sempre tive na cabeça que Deus estaria ali. Depois daquele encontro, sabe? Ainda criança. Então, não duvidem do que Deus pode fazer nas crianças. Porque eu acho que se eu não tivesse tido aquele encontro com Deus, naquele momento, naquele dia, sabe? Com aquela idade,
eu teria vivido coisas que não era para mim viver. E que Deus me guardou de viver essas coisas, né? Então, esse é um dos meus maiores encontros com Deus, assim, porque mudou minha vida, mudou minha visão sobre as coisas. Eu era uma criança bem madura já, assim, já era mais... já entendia melhor as coisas, já era mais, assim... já lidava melhor com as coisas. Então, Jesus ali me colocou, sabe, para realmente conhecê-lo. E a minha mãe, a partir disso também, né? Porque daí eu queria toda sempre ir na igreja. E ela tem uma fé tremenda, então eu comecei a olhar a fé dela, comecei a olhar a igreja e amar, a servir Jesus. Amar o Jesus da história, sabe? Não, assim, conheci depois a Bíblia, mas primeiro eu conheci Jesus. Amém. E esse testemunho ele vem bastante de encontro que a gente hoje de manhã, né, teve a pregação do pastor Pedradão, inclusive, que as nossas igrejas elas precisam estar cheias de crianças, né? Então o agir de Deus ele inicia, né, quando ele quiser. Então não é porque às vezes você tem uma criança em casa, um adolescente que você vai falar não, eu vou na igreja e vou deixar em casa, né? Então teu testemunho é bem interessante nesse sentido também, porque o agir de Deus é tremendo. Então ele resolveu te resgatar quando você tinha 8 anos, né? E a gente precisa ser assim como pais também, ter essa consciência de trazer nossos filhos, de trazer quem a gente conhece, adolescente, jovem, criança, porque Deus tem algo preparado. Sim. E só que para isso a gente precisa se colocar na presença dele, né? Você teve através dos seus pais, né? Enfim, mas você estava aqui. Então Deus ele só quer isso, né? Que a gente tome o primeiro passo, que alguém traga a gente para a igreja, que o encontro dele conosco é certo. A Bíblia já nos relata, né, que Jesus fala, né, deixar vir a mim os pequeninos, porque deles vem o perfeito louvor. O coração de uma criança é um coração muito puro, né? Ali com 8 anos, foi a idade que você... Foi com 9 anos, 9 certinho. anos? O encontro foi com 9. 9 anos que você teve ali, então a gente estava começando a entrar na adolescência ali, né? Então, assim, a maldade no coração da criança não é tão grande. Então, um encontro genuíno é muito mais fácil. E por mais que você diga, criança absorve muita coisa. Tudo que ela vê, ela absorve. Se ela vê coisas boas, ela vai absorver coisas boas. Se ela vê coisas más, vai absorver coisas más. E esse sentimento de alívio é o sentimento da transformação. Que é quando o Espírito Santo entra na nossa vida e ele faz a mudança, e ele limpa a casa, e ele faz com que toda a sujeira vá embora. Isso acho que é inexplicável. Cara, cada um tem um sentimento diferente relacionado a isso. A essa leveza, a essa limpeza, a essa transformação. E todos nós sabemos que isso é o Espírito Santo. Eu lembro a sensação inteira. Eu lembro de como eu me senti quando caí, lembro de como eu me senti quando levantei. E assim, Deus sempre trabalhou muito nas palavras. Eu era uma criança muito falante, muito falante. Então, Deus usa isso nas crianças. Se a criança é muito falante ou esteja, assim, os pais precisam estar atentos, ensinar a Bíblia, porque essa criança vai falar da Bíblia por onde ela for. E era uma criança comunicativa, falava com qualquer um, tudo que precisava falar, eu estava falando. Então... A famosa tagarela. Tagarela demais, tá? Aproveitem isso nas crianças, porque é uma coisa muito preciosa, uma criança que ama falar de Jesus. E Deus trabalhou muito na minha vida em questão de falar do nome dele. Então, desde criança, eu conheci o nome dele, sabe? E eu acho que isso é tudo na minha vida. Não sei se eu não tivesse conhecido Jesus naquele dia, se eu não tivesse vivido aquilo, sabe? Essa presença de Deus na minha vida foi muito preciosa, foi um momento muito especial para mim. E não foi emocional, sabe? Agora, assim, eu nunca me perdi, assim, a gente às vezes fica mais fraco, mas não ao ponto de me perder, de sair, porque não foi emocional o que eu tive com Deus. Foi algo profundo, algo que eu tive um encontro com Ele mesmo. Então, trabalhar isso nas crianças, sabe? Trabalhar isso nas pessoas, sobre não se apegarem aos sentimentos de estar na igreja.
porque sentimentos passam. Quando você vai para sua casa, é outro sentimento que você tem. Ou às vezes vinha para a igreja, em casa era outra coisa. Então, Jesus trabalhou em mim, assim, seja fiel a mim aonde você estiver. Fale de mim aonde você estiver. E por mais que a gente às vezes não entenda, foi assim algo que abriu muito minha cabeça. Levar Deus para minha casa, né? A minha mãe sempre também levando Deus para casa. Então, é muito precioso a presença de Deus na vida das pessoas e não ser algo tão sentimental, ser algo profundo mesmo, sabe? A palavra de Deus. Amém, Jennifer. A gente fica muito feliz aí com o teu testemunho. Agradecemos a você por participar, aceitar o convite conosco aí, que nós cremos que o podcast ele tem sido ferramenta, sabe, para atingir várias situações nas casas, as pessoas que estão acompanhando. E essa questão de você trazer, né, que desde a sua infância, eu acredito que Deus tem um propósito para trazer aí para quem nos escuta, sabe? Porque a gente tem que ter essa consciência. Eu já falei isso, mas eu quero ser um pouquinho redundante. E a gente precisa trazer as crianças para a igreja, sabe? E porque eu acho que a gente está perdendo muito a essência, sabe? A gente quer deixar as nossas crianças aí no mundo, né? Às vezes no celular, algo, porque realmente eu como pai eu entendo um pouco disso, porque a gente quer às vezes fazer outra coisa, sabe? E às vezes acaba não dando atenção ali para os nossos filhos, enfim. Eu acho que os pais eles precisam estar atentos do ambiente que eles estão levando seus filhos, dos momentos dos seus filhos. Eu acho que o celular aí, claro que é uma ferramenta muito importante, mas ele está afastando muitas crianças da onde elas deveriam estar. Então, glória a Deus aí pelo teu testemunho. A gente fica muito feliz que você, desde criança, está aí na igreja, firme, né? Tem luta, tem problema. A gente é meio defeituoso mesmo. O ser humano é defeituoso, então não desistam, sabe? Mesmo que às vezes o pecado te dê uma culpa maior, não desista da presença de Deus. Às vezes se alguma luta na tua casa, com a tua família, teu casamento, não desista, sabe? Porque é muito necessário Jesus na nossa vida. Depois de conhecer Ele, que você sabe o quão necessário é, quando você se perde, isso traz mais dor ainda. Então volta, se tem no coração de voltar, volta. Amém. Então, sempre que a gente inicia os podcasts, a gente pergunta para os participantes para que eles nos passem um versículo que eles se identificam, né? Um versículo que toca bastante no seu coração. E a Jennifer, como os demais, já nos passou o versículo que o Rodrigo vai ler para a gente. Vou ler. Só antes de eu ler, eu quero trazer uma fala do pastor Pedro Adão hoje. Ele falou que as igrejas no mundo elas estão carentes. Carente de pessoas que realmente venham buscar a Deus, venham adorar a Deus. Que existe um tempo que a chuva do Espírito Santo tem cessado. E por que a chuva tem cessado? Porque nós, me incluo nessa situação, paramos de buscar verdadeiramente o Espírito Santo. E isso é algo que faz muita falta. Ele vinha falando ali no período da manhã, na pregação dele, que quando ele era mais moço ali, que ele estava nas igrejas, ele via pessoas correndo, serem curadas. E eu senti muita falta de ver isso hoje, sabe? Pessoas glorificando a Deus, buscando a Deus, se entregando verdadeiramente para Deus. Aí você escolheu um versículo que diz assim, João 16, 22. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Então o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Colocando no contexto, é que quando Jesus fala para os discípulos que ele vai preparar um lugar para eles, e ele fala para seus discípulos, não fiquem tristes, porque uma mãe, quando ela, antes de dar à luz, quando ela está no momento de parto, ela tem tristezas, porque é chegado aquele momento. Mas depois que o filho nasce,
ela tem a alegria de ter colocado no mundo uma criança. E assim Deus, quando partiu, ele falou para os seus discípulos: não fiquem tristes porque eu estou indo. Porque eu estou indo preparar um lugar para vocês, que eu vou voltar para buscar vocês e colocar vocês neste lugar, e vocês nunca mais terão tristezas. Mas existe um porém. Para nós estarmos neste lugar onde ele foi preparar, a gente precisa estar mais conectado com ele. A gente precisa estar buscando a ele. Para que a nossa alegria não seja passageira só aqui na terra, mas seja eterna no céu com Jesus. Eu trouxe exatamente por isso o versículo, para que a gente possa entender que às vezes a gente fica triste, mas a gente tem um alvo, tem um porquê. Então, entender que a nossa busca é pela eternidade, não é o aqui, né? E quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para perto de Jesus, trazer para a eternidade, é maravilhoso. Conhece algo e sabe que é eterno e não apresenta para outras pessoas, isso se torna difícil. É mais difícil ainda. Então, Jesus ali estava preparando os discípulos, né, para que eles entendessem que ele iria subir, né, mas que ele voltaria. Então, guarda isso no teu coração, porque é isso que faz você persistir, é isso que faz você dobrar o teu joelho e buscar, é isso que te faz cantar. Ministério, todas essas coisas são sustentadas por eu vou voltar, e essa alegria ninguém vai tirar. Então, é isso que precisamos segurar na mão, sabe? É Jesus. Jesus vai voltar e a nossa alegria vai ser uma alegria que o mundo não consegue tirar, que o inimigo não conseguiu tirar. Entende? Amém. Não caminhamos pelo que vemos. É isso aí. O nosso alvo sempre tem que ser Jesus mesmo. Como o pastor falou, lutas, dificuldades a gente sempre vai ter. Mas a gente tem que ter essa maturidade emocional para entender o momento e falar assim: poxa, se eu estou passando por isso é porque Deus permitiu, então já vai passar. Mas é louco, né? Porque a gente é muito ansioso, cara. Tem pessoas que ficam anos, né? Anos lutando a mesma coisa, a mesma luta, às vezes casamento. Buscando, né? Buscando e buscando e buscando. E assim, eu acredito que todo mundo tem alguma coisa que está há anos buscando. Mas não desistam. É só isso que eu tenho para dizer, né? O que a Jennifer deixou aqui como mensagem é algo muito sério mesmo. Tá? A gente precisa ensinar as nossas crianças no caminho do Senhor, para que quando elas cheguem à idade adulta, à adolescência, à juventude, elas não se percam. E mesmo que elas se percam, elas retornam, porque o Espírito Santo não abandona os seus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Isso define tudo que é sobre conhecer o Espírito Santo. Você pode rodar o mundo, você pode virar de ponta cabeça. Mas a hora que o Espírito Santo te chacoalhar, esquece, Sim. Meu amigo, esquece. É a consciência, né, do eu conheço. Eu sei onde que eu tô, eu sei que tá errado. Sim, quem conhece a Deus e tá fazendo coisa errada, o Espírito Santo é o primeiro a incomodar a pessoa. Você tá fazendo o que aí, rapaz? Tá maluco? Que não é algo só emocional, né? É uma aliança. É uma aliança. É uma aliança. Aliançados. Igual o pastor pregou uma vez, é um selo do Espírito Santo. Quando você é selado, nada tira esse selo. Não, você pode até tentar, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Esses escolhidos em livre-arbítrio. Gente, é isso aí, tá? Faz tempo que a gente não fala sobre os livros da nossa igreja, escritos pelos nossos pastores Thiago Manginski e Pedro Adão Jansson. Esse livro aqui é muito bom, esse aqui eu li, né? Esse aqui eu também li, e aquele lá eu vou ler. Alcança lá, aquele lá. Esse aqui eu vou ler. Cara. Gente, em breve teremos novidades, tá? É algo muito legal e bacana. A gente conta com a participação de todos vocês. Você que está nos assistindo aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que forem postados no canal, tá? E galera, até o próximo vídeo. Valeu.
18, Fiz as 10 contas erradas, então. Tá gravando aí já? É, tá certo, Oito né? pra Tá 18. Tá certo. pegando essas pérolas? Foi só um ano só que eu errei. Que ano que só. você tá na escola? Eu já terminei a escola. Não, você tem que voltar, porque você não sabe fazer conta. As contas básicas. Você não tem paciência? Por quê? Me tem Porque ele falou pra mim, senhora, que você for lá, fala pra eles isso que ele falou, gritando lá. Pô, eu sentei na cadeira e ele começou... Quem que vai começar Eu hoje? começo. Bora, porque nós precisamos ir embora. Quem tem paciência com o Rodrigo? Vocês estão com fome? Eu estou com fome. Vocês vão comer pizza mesmo, cara? Vamos comer pizza. É só Sacanagem, você ir vocês são embora. vagabundo. Então vai. Estamos esperando. Lá na aberta, né? Aberta primeiro. Beleza? Foi. Corte. Faz. Como que é o nome daquele negócio? É bem difícil, né? O nome. Claquete. Claquete. Claquete 1. Não. Não, nada a ver. Aí, ó. Sei que um claquete é só um negocinho que... Claquete 1. Claquete 1. Aham. Então, bem, vai lá. Eu tenho 18 anos, sou aqui da Igreja Batista, igual o André falou, já faz um bom tempo, né? Entrei quando eu era criança ainda. Minha família não é de berço evangélico, não sou de berço evangélico, mas conheci Jesus quando criança ainda. Legal, Jennifer. É bom saber o que deu problema que você tá vindo pra cá. Da Ring Line. Ah, tá, nossa, eu tava Qual que você olhando tá isso aqui. Ah, não, Jennifer. Você vai ter que fazer tudo de novo. Nós temos os Pessoal, a nossos Jennifer, ela novos tem um... integrantes hoje aqui participando com a gente. A Bárbara, que de entrevistada agora é funcionária. Linda, linda. E o Jonathan. Peaky Blinders. Jonathan Peaky O Blinders. Jonathan tá fazendo um intensivão lá com o nosso mestre das câmeras. Ao silêncio. Galera, logo teremos Ô, Lucas, apresenta o Lucas. Então, Apresenta Falou, o Lucas. falou. Ixi, não escutei. tá. Lucas.